Olá a todos do sexto ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está aí no nosso slide, a conquista macedônica. Então vamos. Bom, na aula passada estudamos um pouco sobre a filosofia grega e na aula anterior, a aula passada, estudamos um pouco sobre a arte grega. Vimos que os gregos estavam em grande desenvolvimento, os gregos estavam investindo bastante na cultura, de uma forma geral. Tanto na economia, como na cultura e na sociedade como um todo, os gregos estavam assim crescendo, evoluindo. Bom, porém, esse contexto de crescimento passou assim a sofrer alterações. Por quê? Por conta de muitas guerras que aconteceram. E, logicamente, essas guerras aconteceram por questões econômicas, políticas, territoriais, ou seja, de anexar territórios, de conquistar territórios. Bom, em outras aulas também estudamos sobre os períodos históricos dessa Grécia Antiga. Esses períodos eles servem muito mais para a gente poder entender um pouco de cada, podemos dizer assim, episódio dessa história grega. Então facilita nisso. O primeiro período é chamado de pré-homérico, estudamos a formação dessa Grécia Antiga. O outro período é de homérico. Boa parte daquilo que nós temos vem aí de escritos do poeta Homero. Depois desse período vem o período arcaico. Depois desse período vem um período clássico, que é desta aula, que vai de 500 a 338 a.C. Bom, Grécia. O que estava acontecendo nessa Grécia? Nesse período clássico, a Grécia se consolidou, ou seja, se fortaleceu, e tanto Atenas como Esparta despontaram assim como as principais cidades-estado. O que é isso? Elas surgiram como as principais cidades-estado. Só para a gente lembrar, cidade-estado era uma cidade que se autogovernava, era independente, tinha suas próprias leis, costumes, tradições. Então, o que unia esses gregos antigos era justamente o idioma que eles falavam. Mas, em relação a todas as outras coisas, eles eram diferentes. A cultura unia, sim, esses gregos. Porém, na relação da administração, da política, da economia, tudo isso era uma questão diferenciada. Cada cidade-estado, cada povo de sua cidade fazia as coisas ao seu modo. Então, por isso que é chamado assim de cidade-estado ou polis, que eram essas cidades que eram livres, independentes e cada uma assim fazia as coisas à sua maneira, da sua forma de agir e pensar. Bom, então existiam várias cidades-estado, porém, dentro desse contexto do período clássico, que vai de 500 a 338 a.C., Atenas e Esparta se consolidaram, se tornaram muito fortes, ou seja, se firmaram. Bom, com isso, guerras aconteceram justamente por essa questão do domínio da economia, da política, como também territorial. Os grandes proprietários de terras, eles passaram assim, a controlar essas terras mais ainda e também a política. As terras eram muito valiosas e quem detinha a posse dessas terras era um nobre ou um aristocrata. Então, no caso grego, os nobres eram chamados de eupátridas. Vimos isso em outra aula. Eles controlavam assim essas terras e eles eram chamados de bem-nascidos, já que eles tinham direitos políticos na sociedade. Sendo que isso foi mudando, como eu falei anteriormente. Inicialmente, os reis governavam. Depois, os eupátridas, esses nobres, passaram assim a fazer o controle da sociedade, com esses direitos políticos e também esse controle econômico. Bom, o povo, de uma forma geral, entrou em muito conflito, em muita confusão com esses eupátridas, com esses nobres, já que eles sugavam o povo,
tiravam, exploravam o povo. O povo era chamado assim de georgóis, que eram os camponeses, como também os demiurgos, que eram os artesãos, etc. Eles questionavam porque eles queriam maior participação assim em política, como também melhores condições econômicas. A base da sociedade grega era a seguinte: lá em cima, eupátridas, os nobres que estavam, abaixo, os georgóis, que eram os camponeses, abaixo, os demiurgos, que eram os artesãos, abaixo vinham os metecos, que eram os estrangeiros da sociedade, também abaixo, os escravizados. Bom, toda essa sociedade era assim a sociedade grega. Por causa desses problemas dos eupátridas, já que eles estavam explorando muito o povo, assim surgiram os legisladores, ou seja, pessoas que vieram assim reformar as leis de Atenas. E dentre os principais se encontram Drácon. Esse Drácon, ele buscou assim criar uma pena para toda desordem social, ou seja, quem se revoltasse na sociedade. Porém, ele favorecia muito mais os eupátridas, os nobres. Então, não teve muito avanço com esse legislador. Depois veio Solon, muito importante dentro desse contexto também, porque já que os eupátridas controlavam a maior parte das terras, das melhores terras, os pequenos proprietários que tinham algumas terras, eles não conseguiam pagar as suas dívidas e assim se tornavam escravizados, porque não pagavam as suas dívidas. Os escravos no mundo antigo, como eu já falei também em outra aula, eles eram conquistados através das guerras e também a pessoa que não poderia pagar a sua dívida. Então, Solon, ele acabou com isso. A pessoa que não poderia mais pagar a sua dívida não se tornaria escravizada, não trabalharia forçadamente. E também libertou alguns escravos. Então, Solon, esse legislador, ele fez essa reforma nessas leis da Grécia, buscando assim fazer com que avançasse essa Grécia, de modo que até os pobres passaram a participar da política. Porém, dentro desse contexto, os cidadãos dessa sociedade não eram todos, apenas alguns. Veremos mais à frente. Bom, então Solon acabou com isso, como também agora o privilégio na sociedade não seria dado para quem tivesse um bom nascimento, ou seja, seria para quem tivesse dinheiro. A pessoa que tivesse mais grana, mais dinheiro, controlaria assim a política. Então, mesmo tendo um avanço com Solon nessa questão da extinção da escravidão que ele acabou antiga, as desigualdades sociais continuaram acontecendo dentro dessa Grécia antiga. Depois de Solon, veio Pisístrato. Ele buscou assim fazer uma reforma agrária para a sociedade, ou seja, dar terras para a população. Ele buscou atender esse pedido do povo. Que povo? Georgóis, principalmente porque eram os camponeses. Justamente que isso que Pisístrato fez não agradou os eupátridas, ou seja, os nobres, e eles passaram a questionar bastante isso também. Porém, dentro desse contexto, outros legisladores vieram, pessoas para fazer reformas nas leis, ora agradando, logicamente, os eupátridas, esses nobres, ora tentando fazer alguma coisa para o povo, já que eles estavam vivendo quase que nessa guerra civil, luta entre nobres e o povo. Depois, outros legisladores vieram e assim apoiaram os eupátridas e tal, até que chegou em Clístenes. Clístenes, ele buscou assim o princípio da democracia na Grécia. Ou seja, democracia significa governo do povo, os cidadãos. Porém, nem todos eram cidadãos, apenas os nascidos na cidade de Atenas
e também escravizados, mulheres, estrangeiros não eram considerados cidadãos, não tinham voz política, não tinham participação ou direitos políticos. Bom, mas com Clístenes teve o início da democracia, que avançou muito no período de Péricles, que foi outro grande legislador grego. Ele viveu de 461 até 429 e ele estabeleceu alguns princípios na democracia grega. Lembrando, a democracia grega nunca teve a participação de todos na sociedade, mas com Péricles teve um avanço ainda maior. Por exemplo, ele criou o princípio da isonomia, ou seja, os cidadãos teriam direitos iguais. As leis e as normas deveriam ser seguidas assim por esses cidadãos. Ou seja, eram homens nascidos na cidade de Atenas. O segundo princípio, também criado por Péricles, foi o princípio da categoria. E sim, elas teriam essa igualdade de opinar politicamente sobre um determinado assunto. O outro princípio foi o princípio da isocracia, que era a igualdade nas decisões políticas. Então, esses cidadãos, também agora com essas reformas de Péricles, teriam igualdade nas decisões políticas, ou seja, o direito do voto, de igualdade do voto. Então, todas essas reformas foram feitas assim por Péricles, buscando uma igualdade política, social para os cidadãos como um todo. Bom, o que ele chamou a atenção também, Péricles, foi a questão da assembleia, ou das assembleias, porque toda decisão seria tomada na assembleia, na qual todos os cidadãos atenienses, ou seja, da cidade de Atenas, teriam direito à voz e ao voto. Então, a pessoa pobre poderia votar, porém a mulher não, o escravizado não, o estrangeiro não, e assim era a democracia grega. Teve esse avanço com Péricles, mas ela nunca incluía todas as pessoas da sociedade. Bom, como eu falei também anteriormente, muitos conflitos aconteceram. Por quê? Já que com o crescimento político e econômico das cidades-estado gregas, ou polis, foi decisivo para que ocorressem vários conflitos. Que foi decisivo? Esse crescimento. Já que essas cidades cresceram, então, logicamente que os problemas também cresceram e assim vários conflitos aconteceram. Mostrarei mais à frente para vocês. Aí eu coloquei Péricles, esse grande legislador grego que buscou fazer essas reformas com esses princípios para o avanço assim dessa democracia grega que não incluía todas as pessoas, mas era um princípio e um avanço feito por ele. Conflitos no período clássico. Bom, como vimos, esse crescimento político, econômico, social dessas cidades-estado fizeram com que conflitos, guerras acontecessem. Por quê? Esses povos antigos, eles se mantinham também pela guerra. A guerra era fundamental para esses povos antigos, a fim que eles viessem conquistar escravizados, ou seja, mão de obra para o trabalho, territórios, recursos. Então eles viviam em constantes guerras. E as guerras médicas foram episódios que aconteceram dentro desse período clássico. Por quê? Os persas já tinham estabelecido assim seu grande império. Por quê? Eles conquistaram o Egito, a Mesopotâmia, a Palestina, a Fenícia, etc. E eles passaram também a observar esse povo grego. De modo que antes, na Ásia Menor, numa região onde existiam colônias gregas, eles chegaram lá também e assim conquistaram
algumas cidades. Então, eles passaram mesmo, através de uma observação atenta, a ter essa visão para Esparta e Atenas. E os espartanos e os atenienses deveriam, assim, buscar proteção. Bom, quando os persas conquistaram a Ásia Menor, essas colônias, essas regiões gregas que existiam lá, uma delas específica, a de Mileto, os atenienses, ou seja, moradores da cidade de Atenas, ajudaram. Então, esse foi o motivo para essas guerras médicas. Por que tem esse nome? Bom, existia um povo chamado Medo dentro desse contexto aí do Império Persa. Eles foram unificados e o Império passou assim a existir. No caso, Medos e Persas. Então, por isso que as guerras foram chamadas de guerras médicas em relação a esses povos chamados de Medos. Essas guerras médicas aconteceram de 490 a 478 a.C. E o principal motivo foi, quando os persas conquistaram a cidade de Mileto, os atenienses participaram e assim eles se voltaram contra os atenienses e contra os espartanos também. Eles já estavam de olho nessa Grécia aí, justamente para continuar assim, mantendo esse imenso império. A primeira batalha que aconteceu foi a Batalha de Maratona, em 490 a.C. Os atenienses, eles assim conseguiram vencer os persas. Por quê? Os persas pensaram que ao chegarem à cidade de Maratona conseguiriam assim vencer os atenienses, coisa que não aconteceu. Os atenienses venceram essa batalha. Um fato curioso dentro dessa batalha de Maratona foi que um soldado ateniense, ou seja, de Atenas, ele voltou para Atenas, ou seja, ele saiu de Maratona e foi para Atenas para contar que os gregos atenienses tinham vencido a batalha contra os persas. Depois que ele deu esse comunicado, ele morreu. Tanto é que, em homenagem a ele, foi feito assim, nos Jogos Olímpicos, a maratona, já que da cidade de Maratona até Atenas se tinham 40 quilômetros e uma maratona nas Olimpíadas tem 40 quilômetros. Então, homenagearam assim esse soldado que morreu após dar a notícia que os atenienses tinham vencido os persas. Bom, depois dessa batalha, os gregos deveriam assim se proteger. Então eles criaram a Liga de Delos. O que foi isso? Uma reunião, uma aliança entre as cidades-estado gregas de apoio para assim fortificarem os atenienses com soldados, com dinheiro, com recursos para a guerra. Então eles fizeram essa Liga de Delos, justamente por causa de outras invasões persas, coisa que aconteceu. Bom, eles lutaram, inclusive Esparta lutou ao lado de Atenas, mas chegou um momento que os espartanos saíram, já que os persas foram expulsos ali do mar Egeu, é o mar que banha principalmente aí a Grécia. Eles decidiram sair. Por quê? Eles ficaram muito descontentes com o que estava acontecendo. Atenas começou a usar todo o recurso que era dado nessa Liga de Delos para o seu desenvolvimento. Recurso financeiro, militar, tudo aquilo que veio contribuir para o desenvolvimento de Atenas nesse período. Então, os espartanos fizeram, assim, outra liga, a Liga do Peloponeso. Outras cidades-estados também, junto com Esparta, se revoltaram. Então não só foi Esparta. E aí aconteceram os motivos para outra guerra. A Guerra do Peloponeso, que foi de 431 até 404 a.C. Bom, eles já tinham saído de uma série de batalhas. As guerras médicas contra os persas, que foi de 490 até 478 a.C. E agora entraram em mais uma guerra. Agora, essa guerra entre as cidades-estado gregas.
Bom, entrar numa guerra precisa-se de recursos, como também se manter nela. E a destruição é muito grande. Em 404 a.C., os espartanos conseguiram vencer os atenienses e se tornaram a principal potência da Grécia. A maior potência ali, com o poder controlando essa Grécia. Aqui. Durante esse período de guerra, de 431 a 404 a.C., inicialmente sempre ocorreram vitórias de ambos os lados, atenienses e espartanos. Na segunda fase dessa guerra, bem mais para o final, os espartanos pediram a ajuda dos persas, um inimigo em comum. E assim eles conseguiram, em 404, a vitória final sobre os atenienses. Bom, todas essas guerras, outras batalhas também existiram. Eu citei algumas que são as principais. Mas o mais importante, todas essas guerras fizeram com que as cidades-estado gregas se enfraquecessem, de modo que Esparta se tornou essa grande potência, tinha um grande poder depois que venceu os atenienses, sendo que esse grande poder foi alterado. A cidade-estado de Tebas tomou esse poder, que durou pouco tempo. E outra conquista aconteceu posteriormente nessa Grécia, que foi a conquista macedônica. Os macedônios viviam ao norte dessa Grécia. Lembrando, não era um país unificado, eram várias cidades-estado e cada uma buscava, assim, se favorecer, crescer economicamente, conquistar territórios e etc. Então, as guerras médicas, a guerra do Peloponeso, enfraqueceram e as cidades-estados gregas foram divididas. Ou melhor, as guerras médicas, como também a guerra do Peloponeso, fizeram com que isso acontecesse. As cidades gregas se dividiram e se enfraqueceram. Com isso, os macedônios invadiram a região e assim conquistaram a partir de 338 a.C., com Filipe II, rei da Macedônia. Sendo que esse mesmo Filipe II morreu em um combate, porém o Império Macedônico já estava estabelecido. Então, essa população foi conquistada, essas cidades-estado foram conquistadas pelos macedônios. Filipe II, rei da Macedônia. Depois da morte dele, assume Alexandre o Grande, o grande conquistador do mundo antigo. Ele era chamado de O Grande, não pelo seu tamanho, e sim pela extensão do império que ele construiu. Ele conquistou vários povos no imenso império. Então, Alexandre o Grande viveu de 356 a 323 a.C. Foi até pouco tempo, mas ele teve muitas vitórias, muitas conquistas, e foi uma pessoa muito preocupada com a questão cultural também. Bom, por quê? Ele tinha o objetivo de manter todos os territórios conquistados, e ele fazia isso mantendo a política, a economia, a cultura e a religião dos povos conquistados. Cada povo ia permanecer com a sua forma de ser, de agir, de pensar, sendo que esse povo agora estava dominado pelos macedônios. Então ele buscou agir assim para dominar essa população nesse imenso império. E assim o fez. Tanto é que ele fez cidades, várias cidades com o nome de Alexandria, mais de 30. Foi um grande líder. Inclusive, ele foi ensinado pelo filósofo Aristóteles, que estudamos na aula passada. Estudou música, retórica, falar, discursar bem e tal. Então, ele tinha essa questão de ser um bom líder, e ele foi um grande líder. Tem uma história que ele foi a uma feira de animais com seu pai, aos 12 anos de idade, e tinha um cavalo muito nervoso que ninguém conseguia domá-lo. E ele percebeu assim que o cavalo tinha medo da sua sombra, de modo que ele virou o cavalo para o sol e conseguiu montar no cavalo e também dominá-lo. Então ele tinha uma inteligência muito grande. Sendo que, após a morte de Alexandre, esse imenso
império foi dividido. Eu coloquei uma imagem, no caso, os persas e os gregos guerreando nessas guerras médicas. As guerras eram brutais. Não tinha saída. Então eles buscavam, através das guerras, tudo aquilo que favorecesse assim um determinado povo, território, questão econômica e o poder em relação ao mundo deles. Eu coloquei um mapa justamente com essa extensão do Império de Alexandre o Grande. Olha só, a Macedônia, aqui de laranja, era apenas isso. O Império se tornou tudo isso. Olha quantas regiões foram conquistadas, vários povos, que passando pela Mesopotâmia, Jerusalém, eles conquistaram, os macedônios conquistaram um vasto império através de seu líder, Alexandre o Grande. Inicialmente Filipe II, seu pai, que morreu em batalha, e o poder passou assim para Alexandre. Aqui de rosa, estados autônomos, aliados da Macedônia. Eles apoiavam a Macedônia. Tebas, Corinto. E cidades fundadas por Alexandre. Esses pontinhos vermelhos. Vários pontos vermelhos. Foram as cidades fundadas. Chamadas de Alexandria, mas cada Alexandria era diferente. A principal, que ele construiu no Egito, teve uma grande biblioteca, porque quando os macedônios conquistaram a Grécia, passou um novo período e último dessa história grega, o período helenístico, que foi uma mistura de várias culturas de vários povos. Mesopotâmia, Egito, os romanos. Então teve essa mistura cultural e essa ênfase, ou seja, eles passaram a se dedicar assim aos estudos, investiram bastante nisso, na arte, no teatro, nesse período helenístico, o último período da história da Grécia, que aconteceu com essa conquista macedônica. E aí uma imagem, uma representação de Alexandre em uma das guerras que ele travou, indo à frente como um bom militar e guerreiro desse mundo antigo. Enfim, bom gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Valeu!